Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, encontraram o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí você vai de 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que, não de ouvir, porque ele nos diz que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para? Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eles correram para a emergência, me entubaram, correram para a emergência e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito. Andei, pedalei, encostei numa guia e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem muito forte. E eu virava para ele e falava: olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas se misturaram a coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram, são atraídos por uma luz ou assistem a própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Mood reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. A ciência estuda estes relatos e são muitas as teorias.
Uma delas explicaria as visões durante as experiências de quase-morte. Neste momento, a falta de oxigênio no cérebro provoca a liberação de substâncias químicas no sistema límbico. A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase-morte. Para o premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então, nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, as EQMs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas. Quantas experiências de quase-morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram. Arrastada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase-morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo, em 1998, que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e é onde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né, mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né, tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora. De repente, começou a subir todos os assoalhos, começou a subir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha tal, assim, ficou tudo branco. E eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre. Aquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de São Paulo, DEIC, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu. Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem.
Você vai refletir que essa pessoa que se matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrado nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. O cardiologista Sérgio Timerman salva vidas há mais de 30 anos nas emergências dos hospitais. E ouviu histórias sobre pessoas que se aproximaram do limite entre a vida e a morte e voltaram. Para ele, as visões podem ser explicadas cientificamente. É o corpo reagindo a uma parada cardíaca. Haveria um bombardeamento de endorfina. A gente sabe que a endorfina é prazeroso e esse bombardeamento faria com que essa pessoa se sentisse nas nuvens, indo para algum lugar prazeroso a ele, às vezes até dificultando o retorno dele, como são os relatos feitos na literatura. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia, pois a Aparecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei: doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim: quem te contou isso? Eu falei: ninguém me contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor, ele ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra em 1994, durante um acidente de carro. E a Aparecida não esquece do que viu. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí de repente eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim: ah, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais? E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Então, eu estava falando aqui para o professor César que em 2005 eu mostrei aqui no Mais Você uma questão essa de quase morte, num depoimento de uma senhora pedagoga, dona Lúcia, que passou por essa experiência de verdade. Rodolfo, conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre. O que aconteceu para você Aconteceu o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá. E o prédio, ele é levantado sobre a rocha. Então é mar aberto. E ali a gente estava, de repente o tempo realmente deu uma virada inesperada e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais, porque de lá, de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo
e eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado.